Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai se debruçar sobre um material que, nossa, me deixou pensando por um bom tempo. A fonte é a análise de um texto religioso, lá do século XIX, especificamente Doutrina e Convênio 134. E ele traça uma linha muito deliberada sobre a relação entre fé, governo e a nossa responsabilidade como cidadãos. E o que é realmente intrigante, assim, é como esses versículos, que foram escritos num contexto histórico totalmente diferente, são interpretados para falar diretamente com os dilemas de hoje. Não é só uma declaração de crença, sabe? É quase um manual de engajamento cívico. Aborda desde liberdade religiosa e a separação entre igreja e Estado, até o dever de levar criminosos à justiça. Exatamente. Então, a nossa missão aqui é descompactar essas ideias. A gente vai explorar as tensões que surgem quando princípios de fé encontram a realidade da lei civil, como que um indivíduo equilibra a consciência pessoal com o dever de obedecer à lei. E o que esse texto específico nos diz sobre poder, sobre justiça e o papel do voto. Eu acho que a gente vai encontrar umas respostas bem surpreendentes. Vamos começar então pela base de tudo. Qual é o papel do governo, segundo essa visão? O texto afirma, lá no versículo 7, que os governos devem criar leis que protejam o livre exercício da consciência e a liberdade religiosa. Isso parece, assim, bastante padrão, mas a fonte aponta para um limite crucial. Sim, e é um limite que define toda a relação. A liberdade de crença ela é protegida, mas as opiniões religiosas não podem ser usadas para justificar sedição ou conspiração, ou seja, para desrespeitar as leis do país. Liberdade religiosa não é um passe livre para a anarquia, né? Mas a fonte vai além e introduz uma citação do líder religioso Brigham Young, que expande essa ideia de responsabilidade de uma forma quase universal. E essa citação me chamou muito a atenção. Ele diz que todos, desde reis e presidentes até maridos como governantes de seu próprio lar, todos vão ter que prestar contas a Deus por como exerceram sua autoridade. Isso transforma qualquer posição de poder, por menor que seja, numa espécie de encargo sagrado. Não é só sobre governantes, é sobre qualquer pessoa em uma posição de influência. Precisamente. A autoridade nessa perspectiva não é um privilégio, é uma responsabilidade. E com consequências eternas. Isso cria um padrão de julgamento para os líderes políticos, né? A fonte argumenta que, ao escolher um candidato, o eleitor deve se perguntar: essa pessoa usa o seu poder para expandir ou para restringir as liberdades fundamentais? Sempre dentro do que a lei permite, claro. A ideia é que um líder que ataca a liberdade de consciência de um grupo, eventualmente pode atacar a de todos. E se estabelece um critério de avaliação que vai muito além das promessas de campanha. É uma análise sobre o caráter e o respeito do candidato pelos princípios fundamentais de uma sociedade livre. Isso nos leva direto para a próxima sessão, que trata de como a sociedade deve lidar com aqueles que violam a lei. Certo. Se o governo tem a responsabilidade de proteger os bons cidadãos, ele também tem o dever de punir os que cometem crimes. O versículo 8 é bem direto sobre isso. Menciona homicídio, roubo, furto, traição, mas a fonte destaca uma frase que carrega um peso moral, assim, imenso. Quem protege os maus, ofende os bons. Essa frase é muito poderosa. Ela sugere que a inação diante do crime não é neutra. É uma forma de cumplicidade que prejudica ativamente a comunidade. E a fonte deixa claro que isso se aplica inclusive dentro da própria comunidade religiosa. Se um membro da igreja comete um crime, a instituição não oferece proteção. A pessoa tem que enfrentar a justiça civil. E essa ideia de responsabilidade comunitária se estende até a cabine de votação. A fonte traz uma citação de Hyrum Smith, que era o irmão do fundador do movimento, e é incrivelmente forte. Ele diz que votar em homens iníquos é um pecado. Essa palavra pecado, ela eleva a escolha política a um nível completamente diferente. Não é mais só uma preferência cívica, vira uma questão de consequência moral, talvez até espiritual. Mas isso me fez pensar, o que exatamente define um candidato como iníquo? É sobre a vida privada dele?
suas políticas públicas. A fonte dá alguma pista sobre como o eleitor deve fazer esse julgamento tão pesado? Essa é a questão central. E a fonte não oferece uma definição simples, o que, na verdade, é o ponto principal. A responsabilidade do discernimento recai inteiramente sobre o eleitor, sabe? A iniquidade pode ser interpretada de várias formas, pode ser a corrupção pessoal, a desonestidade, ou pode ser a promoção de políticas que são consideradas prejudiciais à sociedade, que ferem os vulneráveis ou que minam as liberdades que o próprio texto defende. A ausência de uma lista de critérios força o indivíduo a fazer um trabalho de casa muito sério, a estudar as plataformas, o histórico dos candidatos, em vez de votar por afiliação partidária ou, sei lá, carisma. Então, a soberania do eleitor não acaba no dia da eleição. A fonte sugere que se um oficial eleito se revela um miserável enganador, o povo deve ter mecanismos legais, como o impeachment, para removê-lo. É um conceito de cidadania vigilante. Exatamente. A eleição é o começo do processo, não o fim. E essa vigilância nos leva à clássica questão da relação entre a instituição religiosa e o governo que ela ajuda a eleger. Certo. Se os membros são incentivados a serem tão ativos politicamente, como a instituição religiosa se mantém neutra? Isso parece uma linha muito tênue para se equilibrar. E o versículo 9 tenta traçar essa linha de forma muito explícita. Ele diz: não cremos ser justo misturar influência religiosa com o governo civil. A ideia é criar uma via de mão dupla, né? O governo não interfere nos assuntos internos da igreja, e a igreja, como instituição, não deve tentar controlar o Estado. A fonte até cita uma declaração oficial de 1907 que reforça isso, garantindo a absoluta liberdade do indivíduo na concretização dos seus deveres políticos. Ou seja, a neutralidade é institucional. A organização não apoia partidos ou candidatos. Mas, na prática, se você tem uma comunidade com valores muito fortes e compartilhados, e eles são incentivados a votar com base nesses valores, não é inevitável que eles acabem votando em bloco, criando uma influência política, de fato, mesmo que não seja oficial. Esse é o desafio central em qualquer democracia com grupos religiosos engajados. O texto promove o ideal de uma consciência informada individual. No entanto, a realidade é que consciências informadas por um conjunto de valores semelhantes tendem a chegar a conclusões políticas parecidas. O texto não resolve essa complexidade, mas insiste no princípio. A decisão final é do indivíduo, não do púlpito. É uma tentativa de separar a voz da instituição da consciência do cidadão. Esse princípio se assemelha a ideias de pensadores como John Locke, que argumentavam sobre a necessidade de esferas distintas, para o governo civil, focado na vida e na propriedade, e a vida religiosa, focada na alma. O que é notável aqui é ver essa filosofia codificada tão formalmente do lado da própria igreja. Dá mais clara quando o assunto são as transgressões internas da comunidade. O que acontece quando um membro se comporta de forma inadequada, mas sem cometer um crime perante a lei civil? Aí a gente entra na jurisdição da igreja, descrita no versículo 10. A fonte explica que as sociedades religiosas têm o direito de disciplinar seus membros segundo suas próprias regras. Isso pode envolver um conselho de membros, que pode levar à perda de privilégios ou mesmo à excomunhão, que é a remoção da comunidade. É a esfera da disciplina eclesiástica. E a fonte enfatiza que este é um mas muito importante. O poder da igreja termina aí. A organização religiosa não pode julgar ninguém em relação à vida ou à propriedade. Não pode confiscar bens, nem aplicar punições físicas. A única punição é a perda do status de membro. Qualquer coisa além disso, especialmente se envolver um crime, pertence exclusivamente aos tribunais civis. Essa fronteira é fundamental. Ela protege o cidadão de abusos de poder por parte de uma autoridade religiosa e, ao mesmo tempo, protege a autonomia do Estado. A Igreja lida com a condição de membro. O Estado lida com a condição de cidadão perante a lei. São papéis que não devem se misturar. E se for o contrário? E se um cidadão for lesado por outra pessoa e o sistema parecer não funcionar?
O versículo 11 diz que é perfeitamente justificável apelar para as leis civis para buscar reparação. Mas o que me surpreendeu foi como a fonte ilustra esse ponto. Sim, ela usa a parábola do juiz injusto do Novo Testamento de uma maneira bem inesperada. A história é sobre uma viúva que busca justiça de um juiz descrito como alguém que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Ele é a personificação de um sistema corrupto e indiferente. E ele a ignora repetidamente. Mas ela não desiste. Ela continua insistindo dia após dia, até que o juiz, exausto, pensa consigo mesmo: vou fazer-lhe justiça para que, enfim, não venha e me importune muito. Ele não age por moralidade ou senso de dever, mas por puro cansaço. Ele só quer que ela o deixe em paz. E aqui está a virada interpretativa. Tradicionalmente, essa parábola é vista como uma lição sobre a importância da persistência na oração, né? Se até um juiz corrupto cede à insistência, quanto mais um Deus justo ouvirá as preces de seus fiéis. Mas a fonte aqui a reinterpreta como um manual para o ativismo cívico e legal. Essa mudança de perspectiva é fantástica. Eu sempre vi essa história sob a ótica da fé. Mas a fonte a transforma dizendo que a persistência da viúva é o modelo de como um cidadão deve agir diante de um sistema de justiça falho. É quase como dizer que a fé, sem o trabalho árduo de buscar justiça nos tribunais e nos canais legais, é uma fé incompleta. A lição passa a ser: não desista do sistema, por mais frustrante que ele seja. Seja persistente. Exatamente. É um chamado para usar as ferramentas da lei civil com tenacidade. O que nos leva a uma das seções mais complexas e desafiadoras de todo o texto. O que fazer quando a lei da terra entra em conflito com um princípio moral fundamental? E a fonte aborda isso de frente, começando com a questão do proselitismo. O versículo 12 diz que é justo pregar o evangelho, mas sempre obedecendo às leis locais. Se um país proíbe a atividade missionária, esse princípio instrui a igreja a respeitar essa lei. A obediência à lei da terra é um pilar. Mas é na aplicação desse pilar à questão da escravidão que a coisa fica realmente complicada. O texto afirma que a igreja considera a escravidão uma prática prejudicial e contrária aos direitos fundamentais do ser humano, o que é uma condenação moral clara. No entanto, ele também instrui a igreja a não interferir para abolir o sistema onde ele é legalmente permitido. Ler isso hoje é extremamente desconfortável. Parece uma contradição gigantesca. Como se pode afirmar que algo é fundamentalmente errado e, ao mesmo tempo, instruir seus seguidores a não interferirem contra a lei que o permite? É uma tensão profunda, e a fonte tenta explicá-la enquadrando-a como uma decisão de priorizar a ordem cívica acima da intervenção moral direta por parte da instituição. A lógica dentro do texto é que a responsabilidade moral recai sobre os legisladores e os cidadãos que criam e sustentam tais leis. A instrução para os missionários da época era pregar o evangelho aos escravos apenas com o consentimento do chefe da família, ou seja, o proprietário do escravo, colocando o ônus moral diretamente sobre ele. A instituição religiosa nessa visão não deveria fomentar uma rebelião civil, mesmo contra uma lei que considera profundamente injusta. Mas isso levanta uma questão ética monumental, que a fonte não responde diretamente. Em que ponto uma lei se torna tão fundamentalmente injusta que o princípio da obediência à lei da terra deixa de ser uma virtude e se torna uma falha moral? Onde fica a linha da desobediência civil? E o silêncio do texto sobre essa questão é talvez a sua parte mais reveladora. Ele não oferece uma resposta. Ele estabelece o princípio da obediência, condena a prática da escravidão, mas deixa essa lacuna. E essa lacuna força uma reflexão que vai muito além do século XIX e ressoa até hoje. Em qualquer sociedade, em qualquer época, os cidadãos podem se deparar com leis que desafiam sua consciência. O texto não diz quando cruzar a linha, deixando mais uma vez esse fardo sobre o discernimento individual. É um problema sem solução fácil, e o texto não finge ter uma. O que nos traz de volta ao ponto de partida, a responsabilidade do indivíduo.
Depois de toda essa discussão teórica, a fonte conclui com um chamado à ação muito prático, especialmente relevante em anos eleitorais. Sim, o ponto final é que, diante de toda essa complexidade, a pior coisa a se fazer é a apatia. A exortação é para que as pessoas invistam tempo e energia para analisar os candidatos e suas propostas. A escolha não deve ser baseada em critérios superficiais, como religião ou cor da pele, mas sim numa avaliação criteriosa de como as propostas de um candidato se alinham com os princípios de um governo justo e reto para o bem comum. O foco é na política pública, nos resultados para a sociedade, e a fonte encerra com uma citação que realmente amarra tudo. Aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. Isso é de uma clareza cortante. A reclamação posterior perde a validade se não houve um esforço consciente e informado no processo de escolha. A abstenção ou o voto desinformado não são atos neutros. São, na prática, uma forma de aceitação passiva do resultado, seja ele qual for. Então, recapitulando, a gente passou pela responsabilidade do governo em proteger a liberdade, a separação nítida entre as esferas da Igreja e do Estado, a busca incansável por justiça através das leis civis e, finalmente, o dever do voto consciente. Tudo através da lente dessa interpretação de um texto religioso. E o fio condutor que une tudo isso é essa tensão constante. A tensão entre princípios morais universais, como justiça e liberdade, e a obrigação de obedecer às leis de uma nação, mesmo quando elas são imperfeitas ou, como vimos no exemplo histórico da escravidão, fundamentalmente injustas. O que nos deixa com um pensamento final para refletir, que parece ser a grande questão não resolvida que emerge de todo esse material. Se a lei da terra entra em conflito direto com um profundo princípio moral ou de fé pessoal, onde um cidadão deve traçar a linha entre a obediência cívica e a objeção de consciência?